O que você faria se o sofrimento do mundo batesse à sua porta? Se a dor alheia se tornasse um eco incessante em seu próprio coração? Em um chamado que não pode ser ignorado, houve uma mulher, pequena em estatura, mas gigante em espírito. Uma figura que ousou desafiar a lógica humana, a indiferença e a escassez, para construir um império não de riqueza, mas de misericórdia. Você está pronto para conhecer a história que a Igreja Católica guarda com devoção? Uma história de fé inabalável, de amor que move montanhas e de uma esperança que, mesmo nas maiores provações, jamais se apagou? Vamos mergulhar na vida de Santa Dulce dos Pobres. Sua história é um farol de fé, esperança e amor incondicional com o próximo. Em 1914, nascia em Salvador, Bahia, uma menina chamada Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. O nome por si só carregava a doçura e a promessa de uma vida abençoada. Nascida em uma família de posses, a pequena Maria Rita não conhecia a fome ou a falta, mas seus olhos infantis logo perceberam a face crua da pobreza, que ondava as vielas da vibrante capital baiana. Aos 13 anos, a dor da perda bateu à sua porta com a morte da mãe. Um vazio se abriu, mas paradoxalmente, foi nesse vazio que a semente de uma vocação maior começou a brotar. O luto a aproximou da fé, da Eucaristia, da certeza de um amor que transcendia a efemeridade da vida terrena. Sua casa, antes refúgio, tornou-se também um santuário de caridade. Ela já não era apenas Maria Rita, a menina rica. Tornava-se Maria Rita, uma moça que via Cristo em cada rosto marcado pelo sofrimento. As festas, as convenções sociais, as frivolidades de sua idade pareciam distantes, irrelevantes, diante do clamor silencioso dos desfavorecidos. Seu pai, um dentista respeitado, observava com carinho e certa apreensão a dedicação da filha. Teria ela nascido para algo mais? Para um caminho que poucos ousariam trilhar? A brisa divina soprou em seu coração, confirmando um chamado que era mais forte do que qualquer plano humano. Aos 18 anos, tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhares. Dedicaria sua existência a Deus e aos seus filhos mais necessitados. Em 1933, Maria Rita entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Ali, ela se tornaria a Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. O véu que cobria seus cabelos era um símbolo não de ocultamento, mas de uma entrega total, um sinal visível de um voto profundo de pobreza, castidade e obediência. Mal sabia o mundo que aquela jovem freira, de constituição frágil, carregava em si uma força avassaladora, movida por uma fé que desafiaria todas as barreiras. Sua vocação não era apenas de clausura e oração, mas de ação, de ir ao encontro, de ser o próprio Cristo para os esquecidos. Irmã Dulce iniciou seu apostolado de forma singela, dedicando seu ensino em uma escola e ao cuidado de operários. Rapidamente, porém, sua missão transcendeu, inspirada pela profunda visão franciscana de acolher os irmãos menores. Aqueles à margem da sociedade, leprosos isolados, doentes sem esperança, órfãos desamparados e mendigos esquecidos. Com uma energia inesgotável e uma compaixão sem limites, ela se transformou no anjo que os abraçava, oferecendo não apenas abrigo, mas dignidade e um bálsamo para suas almas. Sua dedicação se materializou na fundação do Círculo Operário da Bahia, um espaço vital de apoio social e educacional que visava promover a melhoria da condição de vida dos trabalhadores. Contudo, a vastidão da miséria e a perene escassez de recursos eram desafios constantes. Irmã Dulce, porém, vivia uma fé concreta e prática, manifestando-a em uma luta diária incansável por cada alma e cada corpo que sofria. Ela possuía uma compreensão profunda de que a providência divina não se revela apenas em milagres espetaculares, mas também exige o esforço humano abnegado e uma confiança plena de que Deus jamais abandona seus filhos. Ela confiava, e sua fé era tamanha que a impulsionava a mover o impossível. Impulsionada por uma paixão avassaladora pelos mais desvalidos, em 1935, ela deu mais um passo significativo, fundando a União Operária São Francisco, com o propósito explícito de proteger e amplificar a voz dos trabalhadores. Sua visão, contudo, nunca foi limitada. Ela enxergava além, percebendo a urgente e desassistida necessidade de acolher o doente, o moribundo, os invisíveis que a sociedade preferia ignorar. Essa percepção a levou,
Em 1939, a ocupar ousadamente 5 casas alugadas na Ilha dos Ratos, em Salvador, transformando em um refúgio para enfermos. Quando, por força das circunstâncias, o local foi desativado, sua determinação permaneceu inabalável. Irmã Dulce prosseguiu sua luta incessante, peregrinando incansavelmente por ruas e batendo em portas, numa busca obstinada por um teto e por esperança para aqueles que ela considerava, de coração, seus próprios filhos. Sua jornada era um testamento de amor sacrificial e fé inquebrantável. Num ápice de desespero genuíno, mas iluminado por uma pura inspiração divina, Irmã Dulce tomou uma decisão audaciosa e inesperada. Ocupou um antigo galinheiro adjacente ao convento de Santo Antônio, seu lar, longe de qualquer luxo ou conforto. Aquele espaço rudimentar, originalmente destinado a aves, seria o ponto de partida de algo monumental, o berço de uma das maiores e mais significativas obras de caridade do Brasil. Ali, naquele ambiente improvisado, que inicialmente acolheu cerca de 70 doentes, o galinheiro transmutou-se, tornando-se o humilde albergue Santo Antônio, um santuário de esperança para os desvalidos. A audácia de sua iniciativa era incompreendida por muitos, que viam em sua obstinação nada além de uma loucura irresponsável. Como uma única freira, desprovida de recursos materiais expressivos, poderia sequer sonhar em sustentar e expandir um empreendimento de tamanha magnitude? As vozes céticas ecoavam, questionando a viabilidade de um projeto que desafiava toda a lógica e a razão humanas. No entanto, Irmã Dulce não se pautava pela lógica do mundo. Sua contabilidade era outra. Ela depositava sua fé inabalável na providência divina e na crença profunda de que o amor, quando genuinamente compartilhado, possui uma capacidade intrínseca de se multiplicar e transcender as limitações humanas. Incansável, ela pedia, implorava e, com uma persistência admirável, jamais desistia. Sua fé era, de fato, uma rocha inabalável, a bússola que a guiava através das tempestades e da escassez. O que nasceu de um singelo galinheiro, pela força de sua visão e devoção, floresceu e se expandiu exponencialmente, transformando-se nas grandiosas obras sociais Irmã Dulce. Este complexo, hoje um baluarte de esperança e assistência, é composto por hospitais e diversas estruturas sociais que atendem anualmente a milhões de pessoas. A pequena semente lançada naquele galinheiro germinou, tornando-se uma árvore frondosa sob a qual muitos encontram amparo e cura. Médicos, enfermeiros e um incontável exército de voluntários, profissionais de todas as áreas e almas generosas, foram contagiados por sua entrega total e por sua inabalável convicção de que o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Sua presença e seu exemplo eram um imã, atraindo corações dispostos ao serviço. Irmã Dulce, em sua incessante dedicação, edificou um verdadeiro reino de compaixão e acolhimento para os marginalizados, para aqueles que a sociedade havia excluído e esquecido. Nesse reino, a dignidade humana, muitas vezes espezinhada e perdida, era meticulosamente resgatada, e a esperança, que parecia sepultada, florescia novamente, mesmo nos corações mais desesperançosos e partidos. A cada leito ocupado por um enfermo, a cada refeição calorosa servida a um faminto, a cada sorriso genuíno devolvido a um rosto outrora marcado pela dor, Irmã Dulce não via apenas um ato de caridade, ela via e reconhecia o próprio rosto de Cristo. E, imbuída desse profundo reconhecimento, a obra prosperava e crescia em escala e impacto, não por esforço meramente humano, mas visivelmente impulsionada por uma força sobrenatural, uma graça que emanava diretamente do alto. A jornada de Irmã Dulce foi tecida por provações incessantes. Cada passo exigia uma batalha contra a escassez, a burocracia e, frequentemente, a incompreensão. Muitos duvidavam de sua missão, outros criticavam sua ousadia. Contudo, sua força interior, aquela santidade atrevida que a definia, era a resposta inequívoca a cada adversidade, um testemunho vibrante de fé que movia montanhas. Essa resiliência era ainda mais notável diante de sua fragilidade física. Por anos, Irmã Dulce padeceu de uma doença pulmonar crônica que a debilitava profundamente, mas jamais a deteve. Seu leito de enfermidade tornou-se seu escritório, de onde coordenava suas obras e ditava correspondências. A oração, sua companheira constante, era a ferramenta mais poderosa, a fonte inesgotável de energia. Ela transformava o sofrimento em uma profunda união com Cristo, de onde brotava a força para seguir em frente.
Era a fé em sua forma mais pura e radical, uma entrega total à vontade divina. E os milagres, eles se manifestavam cotidianamente, testemunhados por milhares. Além dos grandes feitos que a Igreja reconheceria para sua beatificação e canonização, eram os pequenos milagres diários que pontuavam sua existência. A provisão inexplicável de comida quando as despensas estavam vazias, a recuperação surpreendente de pacientes desenganados pela medicina, a porta que se abria providencialmente no momento exato da necessidade. Era, inegavelmente, a mão benevolente de Deus agindo através daquela pequena gigante, operando o impossível em meio ao desamparo humano. Um episódio marcante ilustra essa providência. Num dia sem um grão de arroz para alimentar centenas de pessoas, Irmã Dulce simplesmente se ajoelhou e rezou com fervor. Horas depois, caminhões carregados de doações surgiram, vindos de lugares desconhecidos, numa manifestação tangível da providência. Outra vez, uma pessoa com prognóstico terminal foi visitada por ela. Irmã Dulce rezou, e com uma serenidade que inspirava fé, proferiu: "Tenha fé, minha filha." Para o espanto e incredulidade da comunidade médica, houve uma recuperação completa e inexplicável. Não havia outra explicação plausível senão um milagre. A confiança inabalável do anjo da Bahia em Deus era tão profunda que se tornava contagiosa, irradiando-se a todos que a cercavam. Ela ensinava, com a própria vida, que a verdadeira oração é a ação, e a caridade genuína, a mais concreta extensão do amor divino na terra. Irmã Dulce vivia o que pregava, com uma autenticidade que desarmava qualquer ceticismo. A cada desafio, sua resposta era um mergulho mais profundo na fé. A cada perda, uma esperança renovada, ancorada na certeza da ressurreição. Sua vida foi um testemunho eloquente da promessa de Cristo: tudo é possível ao que crê. Em 1980, a pequena e frágil Irmã Dulce recebeu uma visita que ecoaria por todo o mundo católico: o peregrino ilustre, o então Papa João Paulo II, que, profundamente tocado por sua incansável dedicação e santidade manifesta, alcunhou carinhosamente de o anjo bom da Bahia. Aquele encontro, um marco de reconhecimento ainda em vida, não era apenas um gesto de admiração do Santo Padre. Era a validação de uma existência dedicada ao próximo, uma antecipação formal de sua beatificação e canonização, confirmando uma santidade que já pulsava e transformava vidas em solo baiano. 12 anos depois, em 1992, após uma vida inteira pautada pela doação incondicional, pelo serviço abnegado por uma fé que movia montanhas, o anjo bom da Bahia alçou voo para a casa do Pai. Seus últimos anos foram marcados por uma intensa debilidade física, decorrente de uma doença pulmonar crônica. Mas nem a dor excruciante, nem o cansaço extremo puderam apagar a chama de seu espírito. Até o último suspiro, Irmã Dulce continuou a trabalhar incansavelmente, a inspirar a todos com seu exemplo e a interceder por seus filhos e por sua grandiosa obra. Sua partida, embora dolorosa, não representou um fim, mas sim o início de uma nova fase para o legado que construiu e para a memória que deixaria impressa nos corações. O Brasil inteiro, e parte significativa do mundo, pranteou a perda daquela que dedicou cada fibra de seu ser, cada gota de sua energia aos últimos, aos marginalizados, aos esquecidos. Seu funeral foi uma demonstração pungente desse amor universal que ela conquistara. Um verdadeiro mar de gente, um rio de lágrimas, orações que serpenteava pelas ruas de Salvador, em um testemunho silencioso, mas eloquente, do amor e da gratidão de milhares de vidas que foram tocadas e transformadas por sua existência. O ar estava carregado de tristeza, mas também de uma profunda veneração e da certeza de que uma santa havia regressado ao céu. Contudo, a chama de amor e esperança que Irmã Dulce acendeu jamais se apagaria. O fervor em torno de sua figura só se intensificava após sua morte. Em 2011, a Igreja Católica, em reconhecimento aos seus milagres e à sua vida de virtudes heroicas, a beatificou, formalizando o título de Bem-aventurada Dulce dos Pobres. E num momento de profunda alegria e celebração para o povo brasileiro, em 2019, ela foi finalmente canonizada, tornando-se Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida em solo brasileiro, um ícone de fé e caridade para toda a América Latina e para o mundo. Sua canonização não foi apenas um ato burocrático, foi o reconhecimento oficial de uma santidade que já vivia há décadas nos corações, na devoção de milhões.
Sua vida é um lembrete poderoso, um farol de esperança que nos guia e nos ensina que a santidade não é um privilégio reservado apenas para aqueles que se retiram para mosteiros distantes, ou para os que realizam grandes feitos heróicos e espetaculares. Não. A santidade está na doação silenciosa do dia a dia, na persistência incansável diante das adversidades, na fé que se mantém firme e inabalável mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Santa Dulce dos Pobres, com sua simplicidade e sua grandeza, nos convida a uma reflexão profunda. Ela nos ensina, com o próprio exemplo de sua existência, que o amor a Deus é intrinsecamente e indissociavelmente ligado ao amor ao próximo, especialmente aquele que mais necessita, ao mais vulnerável, ao mais pobre. Ela nos mostra que, ao servir o outro, estamos, de fato, servindo a Cristo. A semeadura que ela fez continua a render frutos, crescendo e transformando vidas. Sua história é um convite a cada um de nós, um convite a abrir o coração, a estender a mão, a confiar na providência. Se esta história tocou seu coração e você deseja se aprofundar na fé em outras vidas inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua presença fortalece esta comunidade de fé. A vida de Santa Dulce dos Pobres nos confronta com uma verdade inegável, a força do amor. Ela nos mostra que a esperança não é um sentimento passivo, mas uma atitude ativa de fé, uma confiança inabalável na bondade divina, mesmo quando tudo parece ruir. Que a dor pode ser transfigurada em caridade e a fragilidade humana em um canal poderoso para a graça de Deus. Ela nos convida à contrição, a olhar para dentro e a perguntar: o que mais posso fazer? Como posso, em minha própria vida, ser um reflexo desse amor que tudo transforma? Após testemunhar a extraordinária vida de amor e serviço de Santa Dulce, nada mais justo do que nos unirmos em oração. Que tal, agora, elevarmos nossos corações e mentes a Deus, através da oração de Santa Dulce, pedindo a graça de trilhar seus passos de fé, esperança e caridade? Recite conosco: Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos: dai-nos idêntico amor pelos necessitados. Renovai nossa fé e nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Que a história de Santa Dulce permaneça em sua memória, ecoando a cada dia, inspirando viver uma fé mais profunda, uma esperança mais ousada e um amor mais radical. Que seu legado nos leve a desejar com ardor conhecer mais e mais a beleza da fé católica, a riqueza de seus santos e o poder transformador de Cristo. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe o que mais tocou na vida de Santa Dulce. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Que a bênção de Deus, por intercessão de Santa Dulce, ilumine seu caminho. Pois, como disse a Santa Dulce dos Pobres, o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte.